Você quer aprender a fazer contornos múltiplos no Illustrator? Então esse vídeo é para você. Meu nome é Aline Fortunato e hoje eu vou te ensinar a fazer contornos múltiplos no Illustrator para que você aplique esse efeito tanto em textos como em formas que você tenha criado na sua arte. E também no final do vídeo eu vou te ensinar como salvar esse efeito como um estilo gráfico para que você consiga replicar esse efeito mais facilmente, ou seja, você cria uma vez e depois você só vai aplicar ele como estilo gráfico sem a necessidade de criar ou de você editar esse efeito todas as vezes que você quiser utilizá-lo na sua arte. Então, vamos lá! Como nós vamos fazer esse efeito? Bom, aqui eu tô com uma caixa de texto que eu criei. Eu criei um texto utilizando a fonte Cream Puff, mas você pode utilizar a fonte da sua preferência. E nesse texto eu pretendo aplicar esse efeito que é basicamente fazer um contorno inicial que vai abranger toda a palavra, todo o meu texto. E depois desse contorno inicial eu vou multiplicá-lo para que ele seja sequencial. Para fazer isso, nós vamos em janela e nós vamos acionar a janela aparência, que pode ser acionada também com o atalho Shift mais F6. Então, nós temos essa janela aberta e nosso efeito nós vamos editar basicamente ele todo aqui nessa janela. Então, nós vamos selecionar a nossa caixa de texto e nós vamos clicar em adicionar novo traçado, que tem esse ícone de quadrado aqui. Então, a gente clica nesse quadrado e já vai aparecer um novo traçado. Aqui nós conseguimos editar o tamanho, a espessura desse traçado. Eu vou colocar 20 pontos, mas aí fica a seu critério o tamanho, a espessura que você pretende colocar. Só que nós não vamos manter dessa forma, nós precisamos que esse contorno ele fique deslocado em relação à palavra para que ele consiga passar por todas as letras. Para fazer isso, nós vamos com o traçado selecionado aqui, nós vamos clicar em FX, que é o ícone de adicionar novo efeito, e nós vamos em caminho, deslocar caminho. E aí vai aparecer essas opções. Então, nós vamos mudar o deslocamento, dá pra gente aumentar, né? Eu tô utilizando o teclado, as teclas para cima e para baixo. Então, para cima eu aumento esse deslocamento e para baixo eu diminuo o deslocamento. O importante nessa parte é que, por exemplo, aqui dá para perceber que o deslocamento, por mais que eu tenha colocado um deslocamento aqui de 13 pixels, dá para ver que ainda tem algumas formas dentro dos contornos que eu criei em cada letra, né? E o ideal é que isso não aconteça. Então, eu recomendo que você faça o deslocamento até essas formas desaparecerem. Então, eu vou deixar eu vou colocar 30 pixels aqui. E nas junções você consegue determinar se ela vai ser mais quadrada, né? O mitra é a junção mais quadrada, tem a junção arredondada e tem o bisel que ela é chanfrada, essa junção. Eu vou clicar aqui novamente, deslocar, eu vou colocar no arredondado, que eu acho que fica mais delicado. Então, ok. Só que não é para ficar assim, né? A gente quer que o nosso contorno fique em volta da palavra e tire essas partes que estão se sobrepondo às nossas letras. Para fazer isso, nós vamos selecionar esse traçado e vamos novamente em FX, adicionar novo efeito, né? E agora nós vamos em Pathfinder e mesclar. E agora nós mesclamos esses contornos. Agora nós vamos começar a criar outros contornos a partir desse primeiro contorno, né? Desse primeiro traçado. Eu já vou até mudar, então eu vou colocar
esse rosa, porque eu quero que o primeiro contorno seja rosa. E eu vou, com o meu traçado selecionado, eu vou nesse quadrado com mais no meio, que é o ícone de duplicar item selecionado. Então, basicamente, eu vou duplicar esse traçado. Com esse traçado duplicado, eu vou selecionar o traçado duplicado e eu já vou até mudar a cor. Então, eu vou colocar um branco. E mudei. Só que ele não tá aparecendo aqui, né? Por que que ele não tá aparecendo? Porque ele tá embaixo do nosso primeiro traçado. Para que a gente consiga colocar ele mais para fora, nós vamos clicar em deslocar caminho. Então, para você entender, aqui nós temos esse traçado que ele tá com um deslocamento em relação à nossa letra, ao nosso texto, ele tá com um deslocamento de 30 pixels. E nós sabemos que o nosso traçado, ele tem uma espessura de 20 pontos, que também pode ser entendido como 20 pixels, né? Então, eu vou precisar que esse meu segundo traçado tenha os 30 pixels iniciais de deslocamento e ele ultrapasse ainda esses 20 pontos ou 20 pixels. Então, eu vou somar 20 pixels aqui. Parece difícil, mas vai ser basicamente esse o procedimento. Então, eu fiz isso agora, né? E agora eu vou selecionar novamente esse traçado que eu criei, esse traçado branco, e eu vou duplicá-lo. Com o traçado novo, eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, eu vou trocar a cor, vou colocar o roxo, e deslocar caminho, somar mais 20 pixels. Você pode variar esses tamanhos, né? Eu tô fazendo uma sequência que ela é uniforme, mas você pode aumentar, diminuir, né? E aí você consegue fazer vários testes. E ok. E aí você vai novamente, seleciona o seu último traçado e duplica. E aí você clica no traçado duplicado, muda a cor. Agora a gente vai colocar o rosa de novo. Ok. Então vamos colocar o rosa e clicar em deslocar caminho. E aí a gente soma mais 20 pixels. E aí você vai fazendo isso conforme a sua preferência, a sua necessidade, até você completar, né? Você criar o efeito que você quer criar, né? Com a quantidade de contornos que você quer criar. Além disso, como a gente aplicou esse efeito em uma caixa de texto, a gente consegue alterar o nosso texto. Então, por exemplo, se eu colocar outra palavra aqui, o efeito ele ainda vai continuar aplicado. Então, a gente consegue variar bastante sem ter que, toda vez que a gente for criar uma caixa de texto, criar o efeito de novo. Inclusive, nós podemos ir em janela, estilos de gráfico, e aí a gente vai arrastar esse efeito para cá. Eu já tinha até arrastado um semelhante aqui. E o que vai acontecer? Você pode criar outro elemento, outro texto, e aí é só você clicar no seu estilo gráfico e ele vai ser aplicado. Então, você só vai precisar criar esse efeito uma vez na sua arte. Essa é a dica de hoje. Se ela foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like. E se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no meu canal.